questão, a minha visão, ela é juridicamente simples, mas ela envolve complexidades sociais relevantes. Eu vou tentar, muito brevemente, o meu voto é breve, colocar a questão na dimensão que me parece própria. Está aqui em discussão a regra de cálculo do benefício da Previdência Social no âmbito do regime geral da Previdência. Portanto, o regime de previdência que se aplica aos trabalhadores da iniciativa privada, administrado pelo INSS. Essa legislação que cuidava do regime geral da Previdência previa uma regra de cálculo do benefício da aposentadoria, por exemplo. Esse benefício era calculado da seguinte forma: a média dos 36 últimos salários de contribuição. Essa era a regra que vigia, instituída pela Lei 8.213 de 91. 36 últimos salários de contribuição. Sobreveio, em 1999, pela Lei 9876, uma nova regra. O benefício passou a ser calculado com base na média, não mais dos 36 últimos salários de contribuição, mas na média de 80% de todo o período. Portanto, deixou de ser apenas o período final e passou a ser a média de todo o período de contribuição. Essa foi a nova regra instituída. Porém, ao instituir a nova regra, esta lei de 99 previu uma regra transitória, ou seja, que seria aplicável àqueles que já estavam no sistema desde antes dessa modificação e que ainda não haviam se aposentado. A regra de transição prevista diz o seguinte: o cálculo vai ser feito da seguinte forma: a média aritmética dos maiores salários de 80% do período contributivo, a mesma regra definitiva, porém, computados apenas a partir de julho de 1994. Portanto, tínhamos uma regra permanente anterior, 36 últimas. Passamos a ter a regra que era a média de contribuição de todo o período. E a regra de transição estabeleceu a média de todo o período, computado a partir de julho de 1994. O que é que fez a regra de transição? Ela estabeleceu um corte a partir do Plano Real, a partir do momento em que houve a estabilização da moeda. E, com isso, afastou do processo de cálculo o caos monetário inflacionário e dos múltiplos planos e dos múltiplos índices de reajuste que havia antes, que existiam antes do Plano Real. Entendo que admitir-se que uma norma transitória que foi clara e especificamente editada para favorecer o segurado, acabe importando num tratamento mais gravoso ao segurado, e ao segurado mais antigo, ao segurado com menor escolaridade, ao segurado que ganha um menor valor. Admitir-se a aplicação dessa regra transitória, me parece, totalmente irrazoável. Consequentemente, e foi essa a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, que se aplica, então, a regra definitiva. Não se está aqui, e o Superior Tribunal de Justiça não o fez, e também aqui no meu voto não estou fazendo, não se está aqui inventando uma nova regra, ou misturando regras. Não, há uma regra definitiva, só que, olha, segurado, eu vou te favorecer com uma transitória. Se não favorecer, vamos aplicar para garantir o princípio da igualdade e diminuir as desigualdades, vamos aplicar para todos e pedirem a regra definitiva. Eu trago aqui a título de exemplo, presidente, colegas, um caso concreto. É um dos casos da chamada revisão da vida toda, que corre na justiça, não é esse caso específico, do aposentado X, de 72 anos, ele contribuiu a vida toda sobre o teto da Previdência Social.
Mas, ao se aposentar em 2014, as maiores contribuições foram descartadas e o benefício ficou em um salário mínimo. Exatamente por causa desse corte fictício que a lei estabeleceu. Se for reconhecida a revisão de sua aposentadoria, será recalculada de forma a considerar todo o valor que efetivamente contribuiu. Não se fere em nada aqui o cálculo atuarial. Não vai, o recálculo não será feito num valor arbitrado, imaginário. Não, o recálculo será feito de forma a considerar todo o valor que ele efetivamente contribuiu. Na pauta, recurso extraordinário 1.276.977 INSS contra Vanderlei Martins de Medeiros. Quem vota é o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Outro caso, aqui até com valores, é da aposentada Y, que é aposentada desde 2017, que também pede a revisão da sua aposentadoria na Justiça. Sua aposentadoria no ano de 2020 era de R$ 3.317, porque houve esse descarte. Se for corrigida, levando em conta as contribuições, todas as contribuições da regra geral, no artigo 29, o valor sobe para 4.372, ou seja, essa norma de transição aparentemente favorável a ela, simplesmente subtraiu 31,79% da sua aposentadoria. A aposentadoria que ela efetivamente contribuiu durante toda a vida. E outros casos, cito um aposentado, a VS, que se aposentou em 2014, recebendo um benefício de R$ 2.865. Se for reconhecido a revisão em relação a toda a sua contribuição, sem aquele corte fictício, o aumento também será em torno de 30%. E como aplicar uma regra transitória que efetivamente foi feita para melhorar a situação do segurado em relação à regra definitiva, mas nos casos concretos, ao se calcular, perde em torno de 30%, principalmente, repito, aqui, aqueles de menor escolaridade, que mais perto da aposentadoria passaram a ter uma contribuição menor. Então, presidente, na hipótese, se inexistisse a regra transitória, se fosse aplicada só a regra definitiva, e a regra definitiva que passou a valer para todos aqueles que se aposentaram após 1999, nós teríamos uma situação mais igualitária entre todos os segurados. Um reconhecimento, uma proteção maior aos valores efetivamente contribuídos. Não corresponde à realidade, a meu ver, todo respeito às posições em contrário, de que a nova lei não agravou a situação dos segurados, que é um dos argumentos. Havia uma legislação, veio essa que agravou, e uma norma transitória, que a ideia era fazer a ponte entre a legislação passada melhor e essa um pouco mais dura. E há um argumento do INSS que, na verdade, essa nova legislação não agravou, agravou. Nós sabemos que não há uma reforma previdenciária que não agrave a situação do segurado. Até agora, por uma série de motivos, nós não tivemos nenhuma reforma previdenciária que melhore a situação do segurado. Cada reforma previdenciária, seja constitucional, seja legal, sempre piora a situação do segurado. Então, a lei nova agravou, na medida em que a redação original do artigo 29 previa que os últimos salários de contribuição eram apurados até o máximo de 36 em período não superior a 48 anos, o que fazia uma retroatividade do período básico de cálculo. Então, a lei anterior era mais benéfica. A lei de transição, a norma de transição, perdão, como me referi anteriormente, repito, só será benéfica para o segurado que computar mais e maiores contribuições no período posterior a 94. Só a esses, não aos demais, que, na verdade, a grande maioria dos segurados não entra nessa hipótese. Então, a grande maioria dos segurados que contribuíam antes da alteração legislativa de 99 acabou
essa grande maioria acabou efetivamente sendo prejudicada. Se for reconhecida a revisão de sua aposentadoria, será recalculada de forma a considerar todo o valor que efetivamente contribuiu. Não se fere em nada aqui o cálculo atuarial. Não vai, o recálculo não será feito num valor arbitrado, imaginário. Não, o recálculo será feito de forma a considerar todo o valor que ele efetivamente contribuiu. Na pauta, recurso extraordinário 1.276.977 INSS contra Vanderlei Martins de Medeiros. Quem vota é o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Outro caso, aqui até com valores, é da aposentada Y, que é aposentada desde 2017, que também pede a revisão da sua aposentadoria na Justiça. Sua aposentadoria no ano de 2020 era de R$ 3.317, porque houve esse descarte. Se for corrigida, levando em conta as contribuições, todas as contribuições da regra geral, no artigo 29, o valor sobe para 4.372, ou seja, essa norma de transição aparentemente favorável a ela, simplesmente subtraiu 31,79% da sua aposentadoria. A aposentadoria que ela efetivamente contribuiu durante toda a vida.